Pega muito num pra mim. lugar diferente, né, Chilton? Pega num lugar diferente e eu acho que o trabalhar, né, o nosso trabalho, ele conecta com algo que talvez, no basquete não tenha te conectado. Que aqui é muito mais difícil do que ser atleta e muito mais fácil. Por que que é muito mais fácil? Porque não tem a demanda física de um atleta, isso aí é inegável. Mas é muito mais difícil, porque a gente fica muito mais tempo tenso e compenetrado. Porque se eu errar uma bandeja, eu já fiz isso, já errei a bandeja, já errei arremesso, já perdi jogo. Todo mundo fica triste, a torcida fica triste, a minha família, eu. E você respira, recupera e amanhã eu vou treinar de novo. E aqui eu não tenho esse espaço. Eu não tenho um espaço para erro. Eu tenho que estar o tempo todo atento, porque cada segundo faz toda a diferença na hora de uma melhora, na hora de uma evolução, na hora de um passo a mais. E não é só um passo físico, é aquela criança que consegue melhorar a concentração, o engajamento, e faz parte do meu trabalho entregar isso para o próximo terapeuta que vem, no final de semana que vai com os pais. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Formare Talks. Hoje eu estou com o Chilton Alessanco dos Santos. Ele é ex-atleta profissional de basquete, por 21 anos jogou, foi 3 vezes campeão brasileiro, foi campeão da Liga das Américas, 2 vezes reboteiro e o terceiro maior reboteiro da história do Brasil. Chilton também é bacharelado em Educação Física, pós-graduado em Educação Especial Inclusiva e Transtorno do Espectro Autista. Chilton também é pós-graduado em Docência no Ensino Superior, já realizou mais de 8.000 horas de experiência com pessoas neurodivergentes, incluindo autistas, deficientes intelectuais e outras dificuldades motoras. Chilton faz parte da coordenação da área de educação física da Clínica Formare e do projeto Novamente, que é um projeto totalmente focado para jovens e adultos PCDs. Ele também atua como terapeuta aqui na Clínica Formare. Chilton tem uma participação expressiva como palestrante em eventos como Mac+, que é um evento da Universidade Mackenzie. E hoje estamos aqui para falar da CBB Althea. Como o basquete virou terapia e inclusão, Chilton. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, tudo Ótimo, muito tudo obrigado pelo bem. convite. Vamos lá, vamos lá, vamos sair dessa quadra, Vamos aí. deixar as crianças uma horinha aqui, bater um papo e aí você volta para lá. É isso, é isso. Tá na hora de fazer o trabalho, mas dar essa pausa aqui para falar disso que muito me orgulha, muito me realiza depois de tudo isso aí. Chilton, você é um cara inspirador, te conheço há, isso vai entregar a nossa idade, Vai mas entregar. hã, quase 30 anos, 25 anos com certeza, e eu acompanhei toda a sua trajetória, né, ali menino ainda, jogar veio de longe, morou aqui sem ser na sua casa, morou em clube, passou por uma série de dificuldades. Conta um pouquinho dessa sua trajetória para o pessoal saber da onde você saiu, aonde você chegou e como é que tá a sua vida hoje. Bom, pra galera aí que não sabe, né, como eu vim do Mato Grosso, eu vim para cá em 97, né, e a gente se conhece desde 98, então pode fazer a conta aí, fique à vontade. Eh, e eu vim sozinho, né, tinha 14 anos de idade, vim sozinho com a ideia de realizar um sonho, né, de jogar basquete mesmo, a ideia era essa. Realmente ser atleta de basquete, porque infelizmente no Mato Grosso na época não tinha condição, e ainda hoje não tem essa condição, né, infelizmente. E eu vim para cá na cara e na coragem, graças ao esforço dos meus pais na época, e eu vim morar, né, como você falou, eu morei embaixo da arquibancada do Ibirapuera por 2 anos e meio, né, tive algumas dificuldades sim, mas também tive muita gente no caminho que me ajudou, né, e você sabe bem disso, e já te falei várias vezes, sou muito agradecido principalmente aos seus pais, tudo que fizeram por mim, e algumas outras pessoas que nos deram a mão e não foram só para mim, né, porque eu morava eu e mais 18, e todas essas pessoas, nunca fizeram questão de me ajudar, fizeram questão de ajudar a mim e as pessoas que viviam junto comigo. Sim, foi uma fase, com muita dificuldade, mas com muita alegria também, porque a gente acaba ganhando muita gente, muitos amigos, e a experiência de vida, né, então e eu vim com essa cara, coragem, tendo as dificuldades sim, mas também tendo muito apoio, e acabou que eu consegui realizar meu sonho, que era ser atleta de basquete, né, fui atleta profissional, como você bem disse, por mais de 20 anos, e realizei meu sonho. E disso aí, acabou que dessa amizade, dessa experiência lá atrás,
acabou que eu tenho esse segundo mundo na minha vida, nesse momento, graças também ao basquete. Então, como eu sempre digo, o basquete me deu tudo que eu tenho na vida. Chutão, quais times você passou? Fala um pouquinho dos principais títulos que você teve. Acho que é legal o pessoal saber, né? Você é uma figura que representa, principalmente para os pais, né? Uma possibilidade muito bacana para as crianças se desenvolverem, né? Sim. Bom, eu joguei por alguns clubes, né, grandes clubes, como Flamengo, Corinthians, Bauru, Minas, né, aqui em São Paulo mesmo eu joguei pelo Círculo Militar, pelo Monte Líbano, pelo Pinheiros, né, tive realmente uma boa carreira, fiquei muito feliz com a minha carreira, e eu tive alguns títulos, né, 3 vezes campeão brasileiro, alguns títulos individuais, já fui vice-campeão sul-americano, né, reboteiro de sul-americano pela seleção brasileira, então tive alguns grandes títulos, grandes conquistas, que realmente me deixaram muito feliz ao longo da minha vida, né, da minha vida pregressa, né, antes dessa agora como terapeuta e trabalhando aqui. E isso me ajudou muito, né, me ajudou muito para estar aqui e tudo que a gente tem, e realmente fico mais feliz ainda porque eu já tenho, logo de cara assim, eu tenho 2 em casa que seguiram o mesmo caminho, então realmente foi muito bom. Muito bom, muito bom. E como que foi a reação e o sentimento quando eu te ligo e falo: "Chilton, é o seguinte, minhas crianças precisam se desenvolver no esporte, elas precisam fazer algo diferenciado e você aposentou, e você é o nome que me veio na mente. Topa?" Isso foi na hora, né, e a gente até brinca lá em casa que demorou 40 segundos essa conversa, né, porque, Marina. Você muito tempo, para quem não conhece, a Marina, faz parte, né, da minha rotina familiar, porque a gente se conhece há muitos anos, como vocês já fizeram a conta aí. E foi uma conversa simples, assim, uma conversa entre amigos, e a Marina falou: "Não, vem trabalhar comigo aqui", e demorou 40 segundos para aceitar. E era já mais para o final da minha carreira, e a conversa se baseava justamente nisso, o final da minha carreira e o começo da carreira dos meus filhos, né, ali o início. Então aconteceu assim, um momento extremamente oportuno, que a Marina falou que estava precisando, e eu buscando um pós-carreira, porque para nós foi um grande norte, né, porque a nossa residência fixa é aqui em São Paulo, e era a oportunidade de parar e continuar vendo o desenvolvimento dos meus filhos, estando próximo, né, já que minha família sempre foi comigo por onde eu joguei. Todo lugar que eu morei, todos os estados que eu passei, minha família sempre esteve comigo, e ainda hoje é o melhor lugar para se desenvolver dentro do esporte é aqui. Então, juntou realmente um momento extremamente oportuno, muito, muito bom mesmo, para se desenvolver esse convite. Então, só agradecer. E é legal quando você fala dos meninos, para quem não sabem, os meninos dele, que não são tão meninos assim, né, o Gui tem 14, 14, 1 metro e 1,89 m. 89, mas faz 3 meses ele estava com 1,85 m, o que aconteceu? Cresceu, cresceu. 1,89 m, e o Matias, 2,6. 2 e 6, 17 anos, já mora fora há um tempinho, e os 2 também jogam há muitos anos, né, e são extremamente habilidosos, extremamente habilidosos. Eu falo que o mais novo lembra muito o perfil do Chilton jogando. Eu fui em diversos, nem sei quantos jogos do Chilton eu fui ver, e dos meninos também. Inclusive ontem a gente estava trocando vídeo aí dos meus filhos e dos dele, né, assistindo o jogo do Matias, que é o mais velho. Aham. Então é uma cultura aí familiar e uma habilidade excepcional aí que, né, sua mulher também é ex-jogadora, e que eles carregam e trazem aí na rotina de vocês, né. É isso. A esposa foi, né, a Georgia foi ex-jogadora de vôlei, então a Georgia tinha muita habilidade, né. A gente brincava até quando namorava que imagina, pô, tem um menino aí, ou ter uma menina com a minha força física, com a sua habilidade, e a gente conseguiu, né. A gente conseguiu exatamente isso. Literalmente. A gente conseguiu isso. A gente até brincava, né, quando a gente era namorado ainda, imagina ter um menino ou uma menina com a minha compleição física e com a sua habilidade, eu falava isso pra Georgia, né. E acabou que a gente conseguiu, né, 2 meninos assim, eu até brinco aí que os moleques, são muito melhores que eu, porque são mesmo em termos de qualidade técnica, né, e fico muito orgulhoso que eles tenham seguido o caminho, que foi um caminho natural para eles, cada um no seu tempo. Sei que a minha vida influenciou, porque eles me viram jogar por muito tempo, né, e a Georgia sempre esteve comigo em todos os lugares, todas as arquibancadas.
Só que Literalmente? literalmente, não é Literalmente ela é daquela que vai, torce, grita, acha ruim exatamente. com o juiz. Não é nem maneira de falar, né, e assim eles acabaram naturalmente vivendo esse meio, né, porque são de lá, são nascidos na quadra e os 2 acabaram seguindo por isso. Só que eles 2 eu falo muito, eles puxaram uma coisa que eu sempre tive, né, eu sempre tive muita disciplina, eu sempre me orgulhei de falar que eu sempre fui um atleta no sentido literal da palavra, nunca fui jogador, fui um atleta, sempre comi direito, dormi direito, sempre me preocupei com a parte da disciplina e meus filhos seguiram isso. Eles Então são os 2 muito focados, né. exato. E quando se junta talento com esse tipo de disciplina, realmente tem uma chance grande de dar certo. Lógico que o caminho é longo sempre, é difícil, não é fácil quanto aparece, quanto as pessoas veem, mas eu fico muito feliz que eles tenham seguido o caminho, porque eu tenho muito orgulho das pessoas e dos homens que eles têm se tornado. Ah, e tem que ter mesmo, porque eles são 2 preciosos, assim, além de serem meninos extremamente educados, cordiais, uma educação, assim, ímpar, né, sempre falo isso para você. Mas voltando aqui, falar deles é sempre muito gostoso, a gente fica horas falando deles, né. E aí você aceita esse convite de vir para cá, e aí o que que você trouxe de comum que você tinha na quadra, que você conseguiu trazer para os atendimentos? Eh, Escutar muito, né. Sempre fui capitão das minhas equipes e eu aprendi a escutar muito. Aprendi a ter uma diversidade de jogadores, que a gente tinha o mesmo objetivo, só que jogadores que falavam mais, jogadores que falavam menos, jogadores que precisavam, de um incentivo um pouco mais forte, de jogadores que precisavam de um pouco mais de entendimento e paciência que outros, jogadores que só funcionavam com um exemplo prático e jogadores que funcionavam com uma conversa boa pós-treino, né. Exemplo prático barra igual modelagem, né? Exatamente, exatamente. E eu aprendi muito, dentro da quadra e trouxe para cá, principalmente a parte de ouvir, porque era um mundo novo para mim, né, e eu tive muitos profissionais aqui que me ajudaram, não se fizeram de rogado para me ajudar, para me dar a mão, para me ensinar muita coisa do que aprendi. Tenho muito orgulho do terapeuta que me tornei, sim, adorei e sou muito grato por ter uma profissão que eu amo e, modéstia à parte, eu sou bom no que eu faço, mas eu realmente amo o que eu faço. Então, o que eu trouxe da quadra foi isso, foi poder aprender a ouvir, aprender a escutar, aprender vendo, né, porque muita gente modelou e eu tive que ter o modelo e aplicar imediatamente. Então, Sim. foi muito importante isso. Então, o que eu trouxe foi isso, saber que é importantíssimo ouvir as pessoas, tanto quanto enxergar as ações. Então, a quadra me trouxe e me deu isso logo de cara quando eu cheguei aqui. Eu acho que você se destaca porque você é um profissional muito ágil, né. A gente trabalha com autismo em especial, outras neurodivergências, a gente precisa ser ágil, a gente precisa ter ali a mão na massa, é tudo muito rápido, né. E eu acho que isso, pra você que viveu o mundo do basquete de forma profissional, acabou sendo até fácil, porque você tinha, né, você já isso já vinha no seu jeito de ser, você é uma pessoa mais proativa mesmo, é a sua característica, mas essa agilidade, eu acho que também fez com que você, te favorecesse, né, você já tinha um treinamento intensivo nisso, e aí você começou a ver como usar essa agilidade de maneira funcional, de maneira protocolar, né, e de maneira a não reforçar inadequados, a gente estimular a autonomia e ir tirando ajuda ou dando ajuda quando necessário, mas sempre focado em estratégia. Então, realmente você tem um destaque muito nessa área, né, e pelo seu perfil de liderança, que eu acho que também é um perfil importante, você toma a frente da situação, então você é aquele cara que está ali e resolve, né. Então essa é uma característica bem marcante da sua parte. A estratégia vindo para aplicabilidade, essa estratégia aí, direto da coordenação e supervisão de caso, fica muito mais fácil para quem veio do meio do esporte. Sempre seguindo uma estratégia, seguindo uma direção, a aplicabilidade fica absolutamente muito mais tranquila. Isso foi mais uma das coisas que eu me senti à vontade quando eu cheguei aqui. Mais familiarizado, né, porque você tinha ali as estratégias de jogo Já já pré-definidas, bem como predefinidas. chega aqui, porque toda a supervisão e coordenação de casa nos entregam isso quando terapeuta, né. Então fica muito mais fácil você realmente direcionar, saber o que é melhor para a criança, porque quando chega lá com o cliente e a gente já sabe tudo, fica muito mais fácil para cuidar e ver o resultado. E essa parte de ver o resultado, com certeza, É o que é a você melhor. gosta, né. É muito gratificante, né, você saber que pode contribuir um pouquinho
nem que seja para um pouquinho de mais autonomia, é uma colher que leva à boca, é um momento de pentear o cabelo, então, essa parte é extremamente gratificante. E Chilton, quais skills você teve que aprender aqui que você não tinha, que você falou: "Putz, isso eu não tinha desenvolvido, eu tive que me reinventar para conseguir aprender"? Eu entendi aqui que eu tive que ser ainda mais sensível, né, eu acho que eu já comentei com você, eu vim do meio onde é importantíssimo você ter essa sensibilidade, essa reatividade, a proatividade, mas não há necessidade de uma sensibilidade. E aqui eu fui vendo isso, eu até no começo achei que eu continuando sendo um grande profissional, realmente ético, mas acima de tudo profissional, era mais importante do que sentir cada coisa aqui, e eu vi que não dá. Eu tinha que ser um profissional, para ser um profissional muito melhor, eu comecei a sentir a alegria de uma grande conquista para cada uma das nossas crianças, dos nossos jovens, sentir a frustração deles quando eles não conseguiam realizar e eu entendia perfeitamente, e a partir do momento que isso começou a me pegar mais, então eu tive que aprender mais. Me tornei muito mais, não sei se a palavra exatamente é essa, mais humano, mas como eu uso quando eu falo até inclusive na minha casa. Me tornei muito mais humano, então foi uma grande skill, uma grande conquista também, né, que E mudou pega muito num para mim. lugar diferente, né, Chilton, pega num lugar diferente e eu acho que o trabalhar, né, o nosso trabalho, ele conecta com algo que talvez, no basquete não tenha te conectado nesse aspecto mais emocional, afetivo, né. Porque aqui, eu falei isso muito, eu falo com um dos terapeutas aí, com o Rô, que eu conheço também há muitos anos e é um grande amigo, que aqui é muito mais difícil do que ser atleta e muito mais fácil. Por que que é muito mais fácil? Porque não tem a demanda física de um atleta, isso aí é inegável. Mas é muito mais difícil, porque a gente fica muito mais tempo tenso e compenetrado. Porque se eu errar uma bandeja, eu já fiz isso, já errei a bandeja, já errei arremesso, já perdi jogo, todo mundo fica triste, a torcida fica triste, a minha família, eu, e você respira, recupera e amanhã eu vou treinar de novo. E aqui eu não tenho esse espaço. Eu não tenho um espaço para erro. Eu tenho que estar o tempo todo atento, porque cada segundo faz toda a diferença na hora de uma melhora, na hora de uma evolução, na hora de um passo a mais. E não é só o passo físico, é aquela criança que consegue melhorar, a concentração, o engajamento, e faz parte do meu trabalho entregar isso para o próximo terapeuta que vem, para o final de semana que vai com os pais. Então, é muito mais fácil que ser um atleta, com toda certeza, e muito mais difícil, porque o engajamento e o nível de concentração é maior. E, naturalmente, a recompensa, do que eu faço de bom fica até maior aqui, principalmente quando se está falando de sentimento. O nível de entrega é de uma complexidade maior, né. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente quando está atendendo, a gente não está só ali preocupado com aquele momento, a gente está preocupado com o resto do dia, com chegar em casa, né, e essa criança, ela vai se frustrar, porque ela está aprendendo algumas habilidades e a gente faz de tudo para que ela, o que a gente use a estratégia para que ela consiga ter o maior êxito possível dentro dos protocolos e do que é permitido a gente dar de dica ou não, esvanecimento de dica, enfim, mas o como que ela leva isso para o final do dia, o como que a gente entrega essa criança para essa família, né, que também tá ali na expectativa, se foi um dia bom, como é que foi, a gente sabe que tem os desafios da comunicação, que eles, a maioria dos nossos, clientes são não vocais, né, não verbalizam, não falam, mas alguns, grande maioria também se comunica através de figuras, então, é isso, né, você vê e tem uma trajetória de vários que você acompanhou, que não se comunicavam, continuam não falando, mas hoje se comunicam. E aí eu falo que é o time todo ganha, né. A criança ganha, mas o time todo, assim, enche de, né, De e fala: orgulho de estar "Putz, é tudo. é pra isso que eu tô aqui, é pra fazer a diferença na vida dessa pessoa, pra ela conseguir se comunicar, ainda que ela não fale, mas ela vai se fazer entender, ela vai entender o que eu tô falando, e isso é transformador, né". Isso muda muito, né. Como, esse caso que a gente teve aí, de começar aqui, aí eu posso falar de cadeira, que começou aqui, do nada, né, comigo ali no basquete, e até um tempo atrás foi um atleta meu na faculdade.
né, enquanto eu era técnico da faculdade, foi um atleta meu na faculdade, além de Esse menino é um menino autista, nível 1 de suporte. suporte, fazia aqui um trabalho bem, né, já se formou em ensino médio e tal, mas tinham vários comportamentos desafiadores, inclusive, em relação às questões interpessoais, com os colegas, e o Chilton fez um trabalho maravilhoso com ele. Eu não, né, foi toda uma equipe, Não, toda uma porque equipe. porque lembra que a gente começou a fazer eu tinha toda a minha Eu era área da supervisora quadra dele na época. exatamente. E aí foi pedir depois, eu mesmo conversando com ele, vendo a evolução, eu fui perguntar para a coordenação, fui falar com a supervisão de caso, que na época era você, falei: "Olha, o meu objetivo eu quero tirar ele daqui", porque era um ambiente totalmente controlado aqui na clínica, naturalmente, Sim, e eu, na minha opinião, achava que ele tinha condição, né, estou técnica, falando né. técnica, desportiva, de estar com outros, coordenação e supervisão comprando, como vocês comprarem. A gente começou num outro ambiente controlado, onde eu já conhecia a maioria dos jogadores, até finalmente Parque do Ibirapuera, totalmente sozinho. Lógico, ele teve o trabalho, foi um tempo sozinho, e ele me mandando foto: "Ó, tô aqui esperando o meu momento do rachão". Então, assim, Que é graça. uma alegria Nossa. imensa falar isso, E e porque e pra começa do zero, e esse orgulho é absurdo. E pra chegar nisso, é o que você falou, foi uma trajetória, né. Primeiro fora daqui com o seu apoio, depois fora daqui com seu apoio com outros jogadores, Exatamente. inclusivos, depois fora daqui com seu apoio com outros jogadores não inclusivos, depois a gente fez o primeiro jogo, lembra, Exatamente. inclusivo, e Inclusive ele participou também, né, então foi o primeiro jogo de basquete inclusivo que a gente fez há quantos anos atrás? Uns 2, 3 3 anos? anos, Uns 3 anos 3 anos atrás. atrás. E aí depois começaram a ir para o parque, foi uma trajetória, né. Toda uma trajetória, tudo bem pensado, planejado, mas, pra mim é assim, eu uso muito esse caso quando eu converso, porque para mim junto meus 2 mundos, né, porque, como eu disse, eu vivo e amo, e tudo que eu tenho foi o basquete que me deu. Isso é maravilhoso. As amizades, a minha família, minha esposa, eu conheci porque ela jogava vôlei no mesmo clube que eu, e tá aí até hoje. Os meus filhos, tudo que eu tenho e conquistei, eu devo ao basquete, né. E para mim juntou os 2 mundos, porque foi o basquete, né, e a minha nova profissão, a minha nova vida aqui na clínica com a inclusão, e tendo esse case de sucesso que juntou as 2 coisas. Então para mim era um grande orgulho ser técnico da faculdade e ele ser meu atleta lá, sabendo de toda a trajetória. Então ficou, pra mim fica muito marcado, fica muito claro o quanto isso me deu na minha vida. Então só tenho a agradecer, é um orgulho fenomenal e realmente, isso mostra o quanto a parte interdisciplinar é importante. Assim como no basquete, que você precisa do preparador físico, precisa do fisioterapeuta, do técnico, do assistente, do massoterapeuta, do diretor que trabalha direitinho, é aqui assim. A gente precisa de todas as áreas totalmente integradas. Quando tem o mesmo objetivo, a chance de sucesso é sempre muito maior. E nesse caso em especial foi incrível, porque, a gente conseguiu, que é um dos grandes, objetivos que a gente tem aqui, que eu sempre falo, a gente trabalha para que um dia eles não precisem mais da gente, para que um dia eles consigam ir lá no Parque do Ibirapuera, nesse caso, Exato. e jogar sozinho Sozinho. basquete, com autonomia, conseguindo, tolerar a frustração, conseguindo, errar e não ter crise, conseguindo saber esperar a vez dele de jogar, Exatamente. conseguindo saber e ver que tem pessoas tecnicamente que são melhores para ele, conseguindo ver que nem sempre ele vai receber a bola como ele gostaria, né, e assim, ter essa troca com pessoas da faixa etária dele, tá desenvolvendo um hobby, tá praticando esporte, a gente trabalha para isso, para que as pessoas não precisem da gente, e então Exatamente. esse é um caso, assim, que eu tenho o maior orgulho de falar também, e além de tudo ele é um menino Maravilhoso. muito querido, e foi um trabalho muito bacana que a gente fez a muitas mãos, né, muitas mãos. E o quanto, Chilton, a gente ter incentivado a questão do basquete, fortaleceu ele. No momento onde ele estava com tanta escassez de amigo, com tantas dificuldades, barreiras comportamentais, sofria bullying, o quanto isso, foi, assim, a virada da chave, o que foi muito importante para ele. Exatamente. Mui Até o detalhe, assim, quando eu me tornei técnico da faculdade que ele já estava lá, não fui eu que cheguei antes, eu cheguei depois, né, da faculdade. E para mim, pra minha grande alegria, e era realmente o que eu esperava, mas antes de chegar no primeiro treino, eu não sei se era o que eu esperava ou o que eu desejava.
E eu cheguei lá, ele totalmente integrado com todos os outros Gracinha. atletas. Então, assim, para mim foi uma mega conquista, porque eu conheço, né, nós conhecemos desde o princípio ali, toda a evolução dele com essas questões, principalmente sociais. E quando eu cheguei e o vi totalmente integrado, ali eu ganhei meu dia, né? Porque Feito, né, done. feito, porque É. eu já sabia que dali era só coisa boa, porque estava misturando basquete, eu tinha só ele de atípico no grupo, né, e era uma equipe competitiva, né, a NDU é um dos grandes campeonatos universitários, sem dúvida, o maior campeonato universitário da América do Sul, sem dúvida nenhuma, na NDU, que é o campeonato das universidades, e um atleta barra paciente meu jogando nesse nível. Então, assim, a alegria foi completa. Muito bom, muito bom. Vamos tentar lembrar de algum outro case de sucesso nível 2, nível 3 de suporte, porque a gente sabe que é mais desafiador, Exatamente, né, para falar aqui para o exatamente. pessoal ouvir a gente. Então, acredito que esse caso, né, com esse nível 2 de suporte, com muita, muita dificuldade, assim, acredito que os pais vão, se identificar bastante também, porque era muito difícil. Eu passei 18 meses, antes desse resultado que eu vou contar, foram 18 meses trabalhando, treinando bastante, usando todo tipo de estratégia que eu podia, pedindo muita ajuda aqui, inclusive na época, ainda é a coordenadora da área de TO aqui, me ajudou muito me dando uma dica simples. Por quê? Porque a flexibilidade, né, a flexão do joelho desse paciente era praticamente nenhuma, e a gente tinha muita dificuldade, como é que eu ia trabalhar as outras questões com isso? Eu tentei um monte de estratégia que eu tinha da minha vida pregressa, da área e nada. E aí essa coordenadora me ajudou com algo bem simples, falou: "Meu, vamos tentar aqui uma estratégia, usar a gravidade", e aí foi um exercício, complementar diário. E nós passamos 18 meses para ele finalmente conseguir se sentar, porque ele não tinha essa flexão no joelho, e levantar sem ajuda, né. E sei lá, eu como técnico de basquete também, ele deve ter feito 10 cestas nesse período, 10 cestas em 18 meses. E nunca foi essa preocupação, nunca foi essa cobrança em cima de mim, porque a preocupação era a melhora de vida. Só que aí para mim, que foi aí que eu entendi o peso que é dentro de uma estrutura familiar, eu encontrar a mãe e falar que a mãe me agradecer, porque finalmente o filho conseguia sentar na mesa, porque antes ele não conseguia nem flexionar o joelho, como é que ele ia sentar na mesa? E ela falou que: "Olha, muito obrigado, porque agora meu filho senta na mesa comigo, com meu esposo, com meu outro filho. Muito obrigado por proporcionar isso, pra minha família". E ali me arrebentou, né, porque Uma coisa que você nem passou pela sua nunca, cabeça nunca, que não fui por isso, não pensei nisso, eu já não passou pela minha cabeça esse nível de a estratégia não era para isso, era para ele flexionar, melhorar tônus, melhorar musculatura, melhorar performance em todos os sentidos no dia a dia dele, subir escada, descer, subir, sentar e levantar de uma cadeira, ou até na hora de uma higiene, tudo isso foi pensado, mas eu pensei em momento nenhum nessa parte tão importante, nessa estrutura familiar que era sentar com a família na mesa, né. Então, quando a mãe me falou isso aí, lógico, na hora lá eu me mantive a postura, mas foi muito difícil segurar, porque, fiquei muito, muito feliz, muito comovido. Repito de novo, foi um trabalho a muitas mãos, mas ouvir isso aí muda o mundo, né, porque você realmente sabe que faz uma diferença na vida das pessoas. você sabe que o isso que você fala, a gente ouve, a gente está muito em contato com essas famílias, né, e a gente ouve coisas deles que a gente fala: "Putz, eu já vi muita coisa, mas isso pegou", né. Outro dia uma mãe falou para mim assim, o filho com TDAH, né, e uma situação super complicada, estão aí, investigando o diagnóstico, fazendo avaliação neuropsi com a gente, e com certeza tem alguma questão, e o pai com mais dificuldade de aceitar e num trato um pouco mais complicado com o filho, e a família veio com essa coisa pesada, né, não tenho para onde ir, não tenho solução, não, né, e aí eu indiquei alguns podcasts da gente aqui, onde eu falo sobre esse tema com outro médico. No dia seguinte ela falou: "Marina, vocês falam com uma leveza, vocês conseguiram mostrar o lado bom, as possibilidades que isso traz, porque não é só coisa ruim, traz um monte de coisas outras coisas boas". E eu falei: "Nossa gente, uma coisa que
nasceu, né, o podcast ele nasce para chegar nas famílias que não conseguem fazer o atendimento aqui, para que a gente consiga levar informação para quem está em outro estado. A gente tem alguns pacientes de consultoria internacional para quem está em outro país, para quem está aqui e não tem acesso a esse tipo de tratamento. Então o propósito do Formal Talks é esse. E aí quando você fala: "Nossa, meus clientes estão conseguindo usar esse conteúdo, então tá fazendo sentido para eles", é gratificante demais, né. Eu acho que faz tudo valer a pena. Exatamente. Cada segundo desse, cada estratégia que você usa, isso eu falei, independente de qual ela seja, e por isso que eu te falei no começo que aprender a ouvir, né, ouvir aqui é tão importante, porque você acaba aprendendo sempre, tem sempre alguém para te ensinar alguma coisa. E eu tô aqui há bastante tempo aqui, tenho muitas horas de atendimento, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo Mas dia eu falo isso para é as meninas. diferente. Eu falo isso para as meninas, e elas falam isso para mim também: "Nossa, não tinha pensado por isso, que Hum, legal", é isso, né, eu acho que a riqueza do trabalho interdisciplinar é essa troca, né, o que você falou, eu não sabia como fazer, não estava conseguindo, a TO foi lá, é isso, não é multidisciplinar, cada um na sua casinha, não, é não, todo mundo junto, pensando no mesmo objetivo, no mesmo PEI, no mesmo programa individualizado de ensino e trazendo resultado, que é o que a gente mais espera, né. busca, né, porque essa mudança e, assim, todo mundo que trabalha, né, aqui, trabalha na área, entende, já passou por isso em algum momento dessa satisfação, né, dessa mudança de vida. Então, acho pouco provável que exista alguém que não seja tocado por tudo isso que a gente faz. Então é realmente extremamente gratificante, para não falar outras palavras mais, talvez não possam aparecer. Chiltão, o que que o basquete traz para essa criançada, para os adolescentes, para os adultos neurodivergentes? O que que você acha que você consegue entregar através do seu trabalho? O basquete em si, né, é um esporte muito completo. É um esporte muito completo, dos esportes o mais completo em todos os sentidos, porque você nunca está executando apenas uma área, você nunca está só na parte motora, porque você está recebendo uma bola, você tem que pensar, tem que entender a distância, toda a parte motora, mas você tem que pensar para recolher a bola, você tem que pensar para arremessar, tem que pensar para passar e executando os movimentos motores junto. Então é sempre muito complexo e acaba estimulando o tempo todo. Além da disciplina, porque é extremamente importante, além de Concentração, concentração e principalmente que eu atenção. vejo muito aqui, a gente passa muito por isso, as crianças aprenderem a lidar com a frustração, porque os grandes jogadores de basquete do mundo da NBA, eles acertam metade ou um pouco menos da metade do que eles tentam. Os grandes, se É for mesmo? jogadores super milionários, eles tendem a acertar em média entre 47 e 52% dos arremessos que eles tentam. Então, o basquete é um Caramba! jogo de erro. Quem erra menos vence. Só que para o cara chegar nesse nível de excelência, estou falando dos super Sim. milionários da NBA, eles treinam demais. Então, Quantas horas por dia? tem que treinar no mínimo umas 6 a 8 horas por dia. Isso é normal. Isso Nossa! é o normal de um atleta profissional. Mas quando ele chega lá, né? Para você chegar lá, você tem que treinar muito mais que isso. Enquanto você é atleta de base, você tem que treinar muito mais que isso se você Mais do que quiser. 8 horas por dia? Tem que ser, porque o treinamento que a gente inclui é você descansar direito, comer direito, fazer fisioterapia preventiva, é extremamente importante, que é o que a gente aprende a fazer aqui também, Hum. não é só corretiva, né? Você tem que cuidar da parte física, da alimentação, tudo isso faz parte do treinamento. Só que treinamento de quadra, um atleta profissional faz de 6 a 8 por dia. Quando você é mais novo, para você entender a evolução, você tem que conciliar de um jeito onde essas 6 a 8 horas sejam efetivamente em atividade, dentro de quadra, academia, uma melhora constante. Então, quando uns atletas profissionais, vamos usar esse parâmetro, acertam apenas metade, imagina como são com as nossas crianças aqui, como é que começa o nível de frustração. A gente tinha aquele outro caso de sucesso, uma menina, agora, para deixar Eu claro, vou falar. que é extremamente, ela tinha pouquíssima, para não falar quase nenhuma tolerância à frustração. Era assim, se começasse um jogo, se ela tivesse feito 5 cestas, eu feito uma, ela já chorava, se desorganizava, e quando ela saiu da clínica, e saiu por conta de mudança física, né, mudança residencial, ela foi para outra cidade, ela Vai voltar agora segunda-feira para fazer consultoria. É, segunda-feira é. estou eu para matar a saudade. Então, quando ela saiu,
ela já conseguia perder partidas. E então, assim, não tem como no basquete você não lidar com a frustração, porque por mais que você seja ótimo no que você faça, extremamente bem treinado, você vai acertar metade, ou você vai errar, vai aprender a lidar com a frustração. Então, uma das grandes conquistas, uma dos grandes benefícios do basquete é isso, aprender a lidar com a frustração, né, entender, o quanto é importante a disciplina de um movimento, que a gente trabalha com muita coordenação motora fina, É. né, porque aquele aro que parece gigante, que é onde passa a bola, não passam 2 bolas, só passa 1,5 bola, então tem que ter muita precisão. É uma coordenação, você precisa de toda a parte global, mas a coordenação motora fina precisa E estar. planejamento, né? Trabalha muito planejamento, sequenciamento, a gente trabalha com todas as dicas visuais aqui. A gente trabalha muito bem isso aí, tem na quadra, a gente prepara tudo antes, né. A gente tem esses cases de outras crianças que a gente já fez, inclusive um certificado, porque eles eram tão bons e a gente começou a fazer, eu fui obrigado, né, de tanto que, o moleque, ele queria tanto e ele foi uma evolução tão grande, eu fui obrigado a criar níveis para poder desafiá-lo, porque um dia que eu trouxesse um treinamento, uma sessão igual, ele ficava muito bravo comigo. E assim, não entrava inadequado, mas ele falava: "Por que que se eu já fiz isso, eu não quero fazer de novo, eu quero fazer mais". Então nós criamos 6 níveis diferentes, e ele me obrigou a fazer isso, eu fiquei muito feliz que ele me obrigou, que ele expandiu a minha mente, a dar um certificado para ele para cada nível. Então, você vai aprendendo. E as crianças nos É. ensinam demais, eles nos ensinam resiliência, criatividade, fazer as coisas com leveza, entender que a gente pode fazer diferença com o esporte. É, e a gente tá sempre se reinventando com eles, né, sempre. É rotina visual, muda a rotina, põe na camiseta, tira da camiseta, a rotina, põe na quadra grande, põe pequena, Isso mesmo. né, é assim, é inovação o tempo todo, né, é sair da zona de conforto, né, o tempo todo. Isso é bom, isso é ótimo, né, porque É, você não fica sim. parado nunca, você não se acomoda, você não deixa, porque o objetivo aqui não é o quanto eu gosto, o objetivo aqui é o quanto a gente pode produzir e realmente fazer, afetar a vida, né, beneficamente a vida dessas famílias. Lógico que a gente está muito mais próximo aqui, das crianças e dos jovens, mas a gente sabe que uma pequena mudança aqui faz toda a diferença na vida. Sim, com certeza. Chilton, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Aprendi também um monte de coisa que você falou. Sempre a gente aprende, né, eu acho que sempre a gente tem essa troca e isso é muito bom. Obrigada por você ter disponibilizado aqui o seu tempo e estar aqui com a gente. Ah, obrigado eu, é sempre um prazer falar e muito obrigado pelo convite, faz parte. Assistam, vale a pena, muita coisa legal, muita coisa sobre o mundo de quem está assistindo realmente quer ver e fala a verdade. Gente, finalizamos aqui mais um episódio do Formari Talks com Chilton Alessandro dos Santos, com o tema da Seleção Brasileira de Basquete, Althea. Espero que vocês gostem e o conteúdo estará disponível no Spotify, Deezer e YouTube.